Fala, Tricolada, como é que tá? Tudo tranquilo? Tranquilo não tá, né? Tá todo mundo nervoso, tenso aí, jogo no Maracanã às 19h30, jogo de ida da Copa do Brasil, na minha opinião, são 4 finais que o Fluminense tem aí pelo caminho. Esse jogo da ida que é importantíssimo contra o Corinthians no Maracanã, o jogo da volta lá em Itaquera. Depois, se Deus quiser, a gente passando pelo Corinthians, temos a grande final na Copa do Brasil, contra São Paulo ou contra o Flamengo. Então a gente tem 4 finais aí na Copa do Brasil. Então, amigo, esquece o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Esse é um outro assunto que a gente vê depois. Agora a gente tem que focar neste jogo desta quarta-feira às 19h30 no Maracanã, jogo de ida da Copa do Brasil. A gente precisa fazer um bom resultado para poder administrar lá em Itaquera, né? Para a gente não chegar lá com a corda no pescoço. Então, por isso que é muito importante a presença do torcedor, a força do time e a vitória para a gente poder fazer uma boa administração do resultado lá em Itaquera. Jogo importantíssimo. É o primeiro jogo, são 4 finais, é a primeira grande final do Fluminense na Copa do Brasil, esse jogo em casa. Então vamos lá, vamos para o nosso pré-jogo, vamos falar de Corinthians, vamos falar de Fluminense, transmissão, arbitragem, estatística. Tá completinho o nosso pré-jogo, você vai gostar. Jogo às 19h30 não é um horário legal, é um horário de engarrafamento, pessoal saindo do trabalho, eu sei. Mas mesmo assim a torcida do Fluminense chegou forte. Nesse momento são mais de 53 mil ingressos vendidos para a partida, restando apenas 4 mil ingressos. Já já vai evaporar isso tudo, o Maracanã estará completamente lotado. Está reservado 6% da capacidade do Maracanã para a torcida visitante, para a torcida do Corinthians, então devemos ter 4 mil corintianos por aí. Lá em Itaquera também vai ser reservado 6% da capacidade para a torcida do Fluminense. Aí deve ter 2.500, 2.000 e pouco tricolores lá em Itaquera, porque a capacidade do Maracanã é maior do que o estádio do Corinthians. Por isso que essa diferença de visitantes. Então vamos lá, transmissão pela Sport TV e também pelo Premier. Se você não conseguiu comprar o seu ingresso e entrar na fila, esse tumulto todo que foi para tirar o ingresso físico. Eu estarei lá no Maracanã, vou fazer uma live antes e vou fazer uns vídeos depois. Então fique atento aqui ao canal Tricolada, principalmente a live lá no Maracanã. O árbitro é um árbitro jovem, pouco conhecido, que é o Ramon Abate Abel, mas tem boas recomendações. Ele é lá de Santa Catarina. Estatísticas. Finalmente o Fluminense está à frente nessa situação aqui. São 116 jogos entre Fluminense e Corinthians. O Fluminense ganhou 42 partidas do Corinthians e perdeu 41. Então, uma vitória a mais do que o Corinthians. E empatou 33 vezes com o time do Corinthians. Pelo Brasileirão, pelo primeiro turno, foi 4-0, lembra? O Fluminense deu um chocolate no Corinthians no Maracanã, só que o Corinthians veio com os times sub-20, sub-23, veio com a molecada. O único titular neste jogo foi o goleiro Cássio. Depois entrou no segundo tempo o Fábio Santos, entrou o Roger Guedes, mas aí a vaca do Corinthians já tinha ido pro brejo. Se deu uma goleada neles, mas não é parâmetro, amigos. Principalmente pelo time de garotos que o Corinthians colocou em campo. O Fluminense é bem mais experiente, o time bem mais encorpado. Foi 4-0 no primeiro turno. O Corinthians, nesta Copa do Brasil, eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Lusa, daqui do Rio, o Santos, um rival lá de São Paulo, e o Atlético Goianiense foram as vítimas do Corinthians nesta competição. Corinthians, que no Campeonato Brasileiro está bem, está ali na 4ª colocação com 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Vem de uma derrota para o Fortaleza, lá no Castelão, mas com um time misto, quase reserva. Para quê? Para se concentrar, para botar os caras para descansar, para encarar esse jogo importante contra o Fluminense na Copa do Brasil. Tem duas coisas aí. Tem a importância da competição, que é a Copa do Brasil, por isso que ele colocou um time misto lá no Castelão para encarar o Fortaleza. E também o respeito ao Fluminense, porque ele sabe que vai encarar um time encardido, que é o time do Fernando Diniz. Então ele botou os coroa para descansar, porque a zaga do Corinthians só tem jogador acima de 30 anos, e concentrou todas as atenções para essa partida contra o Fluminense. Então é isso aí, foi derrotado pelo Fortaleza jogando lá no Castelão, e o Corinthians tem desfalques. Tem um jogador importante, que poderia ser uma opção no banco de reserva, que é o Juliano, o experiente Juliano, está fora do jogo. Outro também que está fora é o zagueiro Bruno Mendes, que jogou essa mesma competição pelo Internacional, então por isso não pôde ser inscrito pelo Corinthians. O Maicon está fora, o Paulinho também, cirurgia no joelho, e o Rony. Quem retorna é o Cantídio,
está retornando, ele ficou fora do jogo contra o Fortaleza, está retornando para ser uma opção de banco contra o Fluminense. Vamos para a escalação do Corinthians, que é um time bem experiente, tem uma zaga acima de 30 anos e que o Fluminense pode muito bem explorar esses jogadores mais velhos da zaga do Corinthians. Mas é um time experiente, uma zaga envelhecida, porém experiente, que sabe pegar ali os atalhos do campo de jogar. Então vamos lá. O goleiro Cássio, na lateral direita o Fagner, de 33 anos de idade. A dupla de zaga é formada pelo Balbuena, de 31 anos, e o Gil, de 35. Na lateral esquerda, o Fábio Santos, de 36 anos de idade. Então tá todo mundo ali na casa dos 36 até os 31. Uma zaga bem envelhecida e experiente. Meio de campo formado pelo Renato Augusto, de 34 anos, o jovem Vera e o Duqueiroz. Dois bons jogadores no meio de campo, sem falar do Renato Augusto pela sua qualidade de enfiar a bola onde que ele quer. O trio de ataque também é bem perigoso, que é o Roger Guedes aberto pelo lado esquerdo, o Adson pelo lado direito e o centroavante Yuri Alberto. Toda a atenção também com o Yuri aberto, que é um homem de área. Então toda a atenção com o Roger Guedes, que tem velocidade e joga ali aberto pelo lado esquerdo em cima do Samuel Xavier. E o meio de campo também, o Renato Augusto, que enfia uma bola onde quer, e também a dinâmica do Duqueiroz e do Vera. Então toda a atenção com a bola parada do Renato Augusto e das assistências. Ele é um jogador que se assemelha um pouco ao que o Ganso faz no meio de campo do Fluminense. É um típico camisa 10, é o Renato Augusto. Aliás, vocês sabem quem é o Renato Augusto, jogador que já até atuou pela seleção brasileira. O que eu quero chamar a atenção é desse time aqui do Vitor Pereira, que joga no esquema do português Vitor Pereira, um homem que está cheio da grana. Não foi isso que ele falou na coletiva, que não falta dinheiro a ele? Ele joga no esquema 4-3-3. É praticamente o mesmo esquema que o Fluminense joga, né? Com 3 atacantes, 3 jogadores no meio de campo e uma linha de 4 zagueiros. O Fluminense pode muito bem explorar o Fagner pelo lado direito. Aí, meu amigo, vai ser importantíssimo o Caio Paulista jogar ali como segundo ponto esquerda. E também o Arias caindo ali pelo aquele lado. Então, pelo lado esquerdo, em cima do Fagner, é importante a gente ter o Arias e o Caio Paulista explorando aquele lado ali. É importantíssimo. Porque ele não aguenta a correria no segundo tempo. Ele até aguenta no primeiro tempo, depois no segundo tempo ele começa a partir para o confronto, para o corpo a corpo, até para jogadas violentas. E o Fluminense tem essa força ali, principalmente pelo lado esquerdo. O Fagner deve sofrer um pouquinho por ali. E também uma coisa muito importante, essa utilização da esquerda ali com o Caio Paulista e com o Arias, é que você dá uma segurada no Fagner. Não deixa ele subir para o ataque. Ele que é bom no ataque. Ele tem um bom passe, um bom cruzamento. Ele é um bom jogador na assistência. Então você segura o Fagner ali, porque tem 2 caras agudos em cima dele, explorando o lado dele. Vai ficar um pouquinho mais recuado ao lado direito. E pelo lado esquerdo, com o Fábio Santos, também de 36 anos de idade, aí, meu amigo, o Matheus Martins tem que explorar aquele lado direito ali. Então é importante o Samuel Xavier, junto com o Matheus Martins, utilizar o lado direito de ataque do Fluminense e jogar em cima do Fábio Santos, porque também é outro, que começa bem a partida e depois vai perdendo fôlego no decorrer do jogo. No segundo tempo fica mais fácil de explorar. Então uma zaga aí lenta, no caso do Gil, de 35, e do Balbuena, de 31, e que o Fluminense também pode se utilizar com a velocidade do Cano e com a movimentação do Arias, que sempre cai de um lado para o outro. Bem interessante aí. Aí o Fluminense precisa ter muita atenção com a zaga do Corinthians. Pode ser o ponto fraco deles, que na minha opinião certamente será. Fluminense, vice-líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Vem de vitória sobre o Coxa por 5-2, está motivado, está animado, é o mesmo time, está entrosado. O André era dúvida, não é mais, treinou normalmente. Então já estamos tranquilos, o André vai formar ali a meiuca com o Nonato e com o Ganso. É menos um problema para o Fluminense nesse jogo. O Fluminense deixou 3 vítimas aí nessa Copa, que foi o Vila Nova, o Cruzeiro e o bom Fortaleza. O Fluminense tem jogador pendurado. O André está pendurado nesse jogo. Se receber o 3º cartão amarelo, não joga lá em Itaquera. Então, preste atenção na sua vida, hein, André? Desfalques: David Braz e Alan. Alan não, né? O Alan nem inscrito na Copa do Brasil foi. Então, praticamente somente o David Braz é o desfalque para esse jogo. Vamos para a escalação, que todos vocês sabem de qual é salteado. Fábio,
Samuel Xavier, a dupla de zaga Nino e Manuel e o lateral esquerdo Caio Paulista. Meio de campo formado por André, Nonato e Ganso. Trio de ataque, Matheus Martins, Arias e Germán Cano. Esse é o time do Fluminense que vai encarar o Corinthians. Fluminense o negócio do Fluminense é o seguinte, para esse jogo. Tô em casa, quem manda aqui sou eu e eu preciso do resultado. Então o Fluminense tem que fazer o seu jogo. Posse de bola, criação de jogadas ofensivas, explorando os lados do campo, em cima de Fagner e em cima de Fábio Santos. É esse o jogo que o Fluminense precisa fazer. Explorando os lados, o Arias uma vez caindo na esquerda, outra hora caindo na direita, como ele gosta de fazer esse para-brisa. O Matheus Martins também explorando os dois lados para confundir a marcação e dar o calor nos caras, meu amigo. Se o Fluminense deixar a bola com o Corinthians ou ficar administrando a partida, pode dar ruim, porque é um time qualificado, é um time experiente, que tem um meio-campista que sabe onde que enfia uma bola, tem um ataque perigoso, tem um centroavante que sabe fazer o gol, que é o Yuri Alberto, e tem um jogador que sabe jogar pelos lados do campo em velocidade, que também sabe fazer o gol, que é o Roger Guedes. Então, um bom meio de campo, um bom ataque e uma defesa bem experiente. Mas, meu amigo, a bola tá no pé do Fluminense, o Fluminense tem que fazer o seu resultado e partir para cima do Corinthians. E correria para cima de Fábio Santos e o Fagner. É isso que o Fluminense precisa fazer do primeiro até o último minuto. E utilizar no segundo tempo o banco de reserva também com jogadores de velocidade no momento em que a defesa do Corinthians estiver mais cansada. Aí, amigo, não sei se ele vai optar pelo Marrone, pelo JK ou pelo Michel Araújo, que também é um jogador de velocidade. O banco também vai ser muito importante no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, onde que a rapaziada vai cansar um pouco. Tô indo nessa, lembrando da nossa live antes do jogo, conto com a presença de vocês, se Deus quiser, no final da partida a gente vai comemorar a vitória do Fluminense. Show de bola, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo. Fui!